É bom nós estarmos aqui, irmãos. Aleluia. Que manhã gloriosa. Você pode sentir a presença do Senhor hoje no louvor? Eu creio que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com a igreja nesta manhã. Glória a Deus. Eu estava em viagem essa semana, estava lá em Santa Catarina, irmãos. Ali dirigindo na estrada sozinho. Sozinho não, porque o Senhor estava comigo. Mas ali dirigindo e o Senhor me deu esta palavra. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para falar com a tua igreja? E o Senhor falou no meu coração, é isso mesmo. Então, irmãos, abra o seu coração, fique atento àquilo que o Senhor quer falar ao teu coração nessa manhã, amém? Eu quero pedir a ajuda da Carol. A gente não tinha conversado antes, Carol, me desculpa, mas você poderia, por gentileza, projetar aqui para a gente Isaías 29:13, por gentileza. Aleluia. Isaías 29:13. Pode deixar aqui projetado, daqui a pouco nós vamos ler. Mas eu quero nesta manhã, irmãos, orar juntamente com você e pedir para que, assim como o Senhor falou ao meu coração por meio desta palavra, que Ele também venha falar diretamente ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. É com alegria que nós nos reunimos aqui, Senhor. Estamos, ó Deus, com os nossos corações abertos, ó Pai, para receber a boa semente da Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, assim como na parábola do semeador, ó Deus. Ó Senhor amado, os nossos corações são como a terra fértil e a palavra é como a semente, ó Deus. Pai amado, que estejamos prontos a receber aquilo que o Senhor quer falar aos corações. E que esta palavra venha de encontro a cada vida, a cada irmão, a cada pessoa que está aqui nesta manhã, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, esta palavra tem por título, Aonde está o teu coração? Gravou aí? Aonde está o teu coração? E é isso que nós vamos juntos descobrir hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, é interessante que a palavra do Senhor, ela é completa. A palavra do Senhor, à medida que nós a lemos, nós meditamos nela, nós aprendemos a cada dia, porque a palavra do Senhor, ela se renova, ela nos transforma. Você pode ler o mesmo versículo. Se você pegar um versículo bem conhecido, Salmo 23, se você ler este salmo uma vez, o Senhor vai falar com você de uma forma. Você ler outra vez, Ele vai falar com você de outra forma. Várias vezes que você ler este salmo, o Espírito Santo vai falar ao seu coração de uma maneira especial. É interessante como a palavra do Senhor, ela tem esse efeito em nossas vidas. Ela fala dessa maneira muito especial sobre nós. Irmãos, este texto que nós vamos ler, nós ainda não vamos ler, está projetado lá, prontinho para você ler, mas é daqui a pouco que nós vamos ler. Mas eu quero falar um pouco sobre este capítulo 29 do livro de Isaías. Nós entendemos que o livro de Isaías, ele pertence a um conjunto de livros, e ele é chamado como o livro dos profetas maiores, ou seja, aqueles que proferiram muitas profecias, falaram muito ao povo de Deus. E é interessante nós olharmos, irmãos, que no capítulo 29 de Isaías, nós verificamos, identificamos a expressão do relacionamento de Deus para com o seu povo. E este capítulo, ele subdivide-se em 3 partes, que nós podemos ver aqui. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz que Deus prometeu um julgamento por conta da desobediência. Do versículo 9 ao versículo 16, aponta a cegueira espiritual do povo. E do versículo 17 ao versículo 24, ele nos mostra que o Senhor oferece uma esperança de restauração e transformação para o povo. São textos preciosos que demonstram um grande amor do Pai, de um Pai que corrige, de um Pai que aponta aquilo que precisa ser ajustado, e de um Pai que sempre está pronto para nos dar uma segunda chance. Olha que maravilhoso.
É um capítulo maravilhoso, um capítulo muito especial, que você pode ler na sua casa, você pode se debruçar neste capítulo e aprender muito daquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Mas nessa manhã, irmãos, nós vamos nos atentar mais especificamente para o versículo 13 do capítulo 29 de Isaías. Amém? Você que gosta de abrir na sua Bíblia, pode abrir aí Isaías 29, 13. Você talvez que quer acompanhar comigo, pode ler aqui no Data Show aqui em cima comigo também. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Olha que interessante que o profeta Isaías está dizendo aqui para aquele povo. A sua boca se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. Irmãos, olhando para o livro de Isaías, ou o livro de Jeremias, ou o livro de tantos outros profetas que nós temos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, nós vemos que estes livros estão repletos de profecias que eram destinadas ao povo de Deus para aquela época. Homens que foram levantados com o propósito de revelar a palavra do Senhor, de falar diretamente para o povo de Deus. E é interessante nós frisarmos, irmãos, que um profeta é levantado, uma profecia é lançada, é proferida, e sempre ela vai ter uma dessas três funções que eu vou dizer agora. A profecia, ou ela vem para nos exortar, para nos adverter, ou para nos encorajar. Exortação, advertência e encorajamento. Ou seja, toda vez que Deus usa um profeta para falar com o seu povo, essa profecia sempre tem um propósito estabelecido. Então daí nós já descartamos algumas coisas. Se você tem recebido profecias por aí, que não se enquadram nesses três aspectos que eu falei, começa a analisar direitinho, meu irmão. Começa a analisar se realmente é a voz do Senhor que está falando com você. Irmãos, é interessante nós observarmos, depois você vai ler na sua casa, que nesse capítulo 29 do livro de Isaías, nós vemos que o profeta, ele usa essas três modalidades de profecia para falar com o povo de Deus. Mas o que nós vamos atentar hoje, o versículo na qual eu li com os irmãos aqui, é um versículo de advertência, que vai falar ao teu coração nessa manhã. O primeiro ponto que nós podemos falar aqui, irmãos, é o seguinte: abra os olhos espirituais. Você já viu aquela frase aí fora? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Quem já viu essa frase? É um ditado popular que se fala aí fora, né? Irmãos, essa frase está falando sobre pessoas com deficiência visual? Não. Está falando sobre a pessoa que tem dificuldade para enxergar? Não. Essa frase, ela se refere às pessoas que possuem, não se refere, perdão, a pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual, mas sim aqueles que se recusam a enxergar a verdade e aceitar os fatos. É uma negação consciente de reconhecer uma situação que está clara. Meus irmãos, é interessante nós olharmos para este versículo 13 e nós podemos identificar que dentro deste versículo, o Senhor Deus usa o profeta para mostrar três tipos, três formas de cegueira espiritual, na qual aquele povo estava enquadrado e que nós também podemos estar. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar isto. O primeiro ponto que nós podemos levantar aqui, irmãos, de uma característica de uma cegueira espiritual, é se aproximar de Deus somente com a boca
e honrá-lo com os lábios. O povo de Israel, na época de Isaías, frequentava o templo, oferecia sacrifícios, eles faziam orações, eles se aproximavam de Deus com palavras, com louvores e rituais, tentando demonstrar uma fé genuína e procurando manter as aparências. E quanto a nós nos dias de hoje? Será que em alguns aspectos nós temos nos assemelhado a eles? Será que o fato de vir ao culto no domingo pela manhã se tornou um mero hábito? Será que o ato de abrir a boca para louvar e orar é só para manter as aparências, por meras formalidades? Você entende isso, irmãos? Nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós não podemos vir aqui porque se tornou um hábito. Eu já tenho o costume, eu já venho, o meu celular já desperta, eu já levanto, eu já vou para a igreja. Não pode se tornar algo automático. Não pode se tornar, irmãos, um mero hábito que eu tenho de vir à igreja domingo após domingo. Não. O segundo ponto que nós vemos aqui, que fala sobre cegueira espiritual. Mas o seu coração está longe de mim. Esta é a raiz do problema. O apontamento que Deus faz por meio de Isaías não era sobre o que eles estavam fazendo, mas sim sobre o que eles não estavam fazendo. Sua boca proferia louvores, orações, eram assíduos no templo, mas tudo isto não passava de aparências, pois seus corações estavam distantes do Senhor. O pior cenário para a vida de uma pessoa é perder a conexão íntima com Deus. É apresentar a Ele uma adoração vazia. De nada vale a oração mais eloquente, o louvor com a mais linda voz, se o seu coração estiver longe do Senhor. Irmãos, eu quero falar de um exemplo prático que eu vi esta semana. Eu assisti um vídeo na internet em que não é uma ilustração, não é uma fábula, é um fato. É um irmão que estava dando o seu testemunho pessoal. Ele dizia que ele, na igreja, ele tem o ofício de sonoplasta. Como nós temos aqui o Marcelão, o Felipe, estão lá atrás, esses abençoados aí que nos ajudam sempre, que dão mais retorno aqui, que ajustam as nossas vozes. Esse irmão era sonoplasta e iria acontecer um congresso onde muitas igrejas iriam se apresentar. Pessoas com bandas maravilhosas, corais, muitas pessoas. E ele estava ali na mesa de som, dando mais ganho, tirando o médio, colocando o agudo, ajustando ali todo a voz e o som dos instrumentos das pessoas que iriam ali adorar ao Senhor. Irmãos, ele falou que em um dado momento entrou uma banda de uns rapazes novos assim. Irmãos, estava tudo desafinado, tudo desafinado. O violão indo para um lado, o teclado indo para outro, a bateria descompassada, o irmão semitonando, parecia aquela bandinha do Chaves, sabe aquela banda do Chaves? Cada um ia para um lado. Mas irmãos, aquele sonoplasta falou que ele não conseguia explicar. Mesmo louvando, tudo desafinado, tudo fora do tom. E aqui, irmãos, eu não estou querendo justificar que a gente precisa entregar para o Senhor qualquer coisa. Se você pode estudar, se você pode se preparar, se você pode se capacitar, faça sempre o melhor para o Senhor, amém? Mas era aquilo que eles tinham para oferecer naquele momento. E aquele sonoplasta, ele se surpreendeu porque, mesmo com aquela limitação técnica que havia naquela banda, a presença de Deus encheu o lugar quando aquela banda começou a tocar, irmãos. Pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas ali se derramavam na presença do Senhor, e ele na mesa de som ali, falando ao Senhor, falando em Espírito, falou assim: Senhor, mas como que pode? Esses irmãos com essa bandinha aí que não está saindo nada, e o Senhor derrama a tua unção, esses irmãos tudo desafinado, tudo fora do tom, e o Senhor derrama a sua unção sobre a tua igreja. Com esses aí,
E naquela mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou o coração dele e disse para ele: eles estão desafinados para quem? Não tem afinação deles para quem? Aos seus ouvidos, o instrumento, a voz, o ritmo pode estar fora, mas o coração deles está afinado com o meu. Meus irmãos, e o Senhor foi falando ao coração daquele sonoplasta, dizendo: você não viu, mas eles jejuaram, eles dobraram os seus joelhos, eles buscaram a minha face, eles se derramaram na minha presença. Talvez exista sim uma limitação técnica sobre a vida deles, mas eles estão alinhados com a minha presença, e sobre eles eu tenho derramado do meu Espírito. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós estamos tão preocupados, irmãos, com a forma, que nós nos esquecemos de buscar a face daquele que faz, de buscar a presença do Deus Altíssimo. E eu te pergunto nessa manhã, como está a afinação do seu coração? Está afinado com o Senhor? Está afinado com o Senhor? O terceiro ponto que nós vemos aqui, irmãos: seu temor para com Deus é baseado em mandamentos de homens, que aprendeu de cor. Esta é uma das causas do distanciamento do coração do povo para com Deus. A fé deles não era baseada em um relacionamento real, legítimo com o Senhor, mas sim em regras e tradições criadas por homens, deveres e costumes que eram passados de geração em geração, como se manter a tradição fosse mais importante do que se relacionar com o Senhor. E hoje, o que nos motiva a adorar ao Senhor? O que te motiva a vir aqui todo domingo, domingo após domingo, buscar a face do Senhor? Será o que te motiva? É porque a minha família faz parte da igreja, então eles vêm, eu também venho, né? Não, é porque a minha família já pertence a essa igreja há mais de 10 gerações, então é uma tradição, é um costume, então nós vamos manter a tradição. Eu venho porque senão o pastor ele vai pegar no meu pé, vai me ligar, vai ficar me chamando minha atenção, então por isso que eu venho. Ou senão, eu venho porque sabe o que é? Porque eu preciso das bênçãos do Senhor. E se eu não vier, pode ser que o Senhor não me abençoe, então por isso eu venho. Ou até mesmo alguém possa dizer assim: eu venho porque eu tenho medo, porque se eu não vier, eu vou para o inferno. O que te motiva a estar aqui essa manhã? O que te motiva a sair da sua casa e vir adorar a Deus aqui essa manhã? Se o que tem te motivado é o medo, é a barganha, é a tradição, ou qualquer outro motivo que não seja o fato de nós amarmos ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, algo está muito errado. O que te motiva a estar aqui esta manhã, meu irmão? O que te motiva? Onde está o seu coração? E essa é a pergunta que eu faço para o ponto 2, para todos nós. No começo eu falei, aonde está o teu coração? Ou seja, para onde ele está indo? E hoje eu te faço a pergunta, onde está o teu coração? Onde ele está? Onde ele está plantado? Onde ele está fixado? Este versículo 13 é uma advertência atemporal. Ou seja, ela serviu para aquele povo naquela época, e ela serve para mim e para você no dia de hoje. Dessa forma, irmãos, nós entendemos, através destes textos, que o nosso Deus, Ele não se impressiona com a nossa religiosidade extrema, com a frequência que nós temos na igreja, com a nossa eloquência ao falar, ou quão bem nós falamos.
e nem mesmo com o seu talento musical. O que realmente importa para Ele é a condição do nosso coração. É possível fazer tudo certo, orar, ler a Bíblia, servir na comunidade, e mesmo assim, estar com o coração longe de Deus. Se tudo isso não for motivado por um amor verdadeiro e um relacionamento real com o nosso Senhor. Eu te pergunto novamente, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Eu quero te dizer nessa manhã, que o Senhor, Ele marcou um encontro com você aqui nessa manhã. E Ele quer te encontrar, aleluia. Ele quer olhar para o teu coração e enxergar que no teu coração existe um espaço, existe morada para Ele habitar, aleluia. Irmãos, nós não podemos viver uma vida fantasiosa, um evangelho fantasioso, um evangelho de aparências. Oh, irmãos, quem que nós estamos enganando? Eu posso enganar a minha esposa, a minha filha, os meus pais, os meus amigos, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda e conhece os nossos corações. O que o salmista nos diz lá no Salmo de número 139, se eu for no mais alto, tu lá estás, se eu for no mais baixo, tu lá estás. Como me ausentarei de ti, como eu me esconderei de ti, não há como se esconder dos olhos do Senhor. Pode durar até um certo tempo, mas o Senhor, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar porque Ele quer transformar a tua vida, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Quero pedir o auxílio da Li, por favor, Li. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Louvado seja Deus. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora e entre na presença do Senhor. Irmãos, não é momento de você agora analisar e falar, nossa, essa palavra precisava ser para tal e tal e tal e tal pessoa. Não, essa palavra, meu irmão, é para você. O Senhor está falando com você. Não terceirize a sua responsabilidade, mas se posicione diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se levante com autoridade e com responsabilidade e diga para o Senhor, Senhor, muitas vezes eu andei errante, Senhor. Muitas vezes eu procedi de uma maneira equivocada, longe da tua presença. Diga para Ele, reconheça. Senhor, eu reconheço que o meu coração estava longe de Ti, Senhor. Eu reconheço, Pai, que muitas vezes eu vim aqui por um mero costume, Senhor. Eu reconheço, Pai, que muitas vezes eu Te louvei, mas a minha cabeça estava em outro lugar. O que eu quero te advertir nesta manhã é que o nosso Deus, Ele é um Pai que corrige, Ele é um Pai que aponta aquilo que precisa ser ajustado, Ele é um Pai que sempre nos dá uma segunda chance, aleluia. Você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero viver uma vida legítima e verdadeira contigo, Senhor. Eu quero abrir o meu coração, ó Pai, e te adorar, ó Deus, por aquilo que Tu és, não por aquilo que o Senhor pode me dar, ou por medo, ou por qualquer outro motivo, mas eu quero estar aqui, Senhor. Eu quero estar aqui na comunhão dos irmãos, porque eu Te amo, Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador, porque é o meu Senhor que um dia morreu na cruz em meu lugar e me amou primeiro, e por isso eu quero estar aqui em forma de gratidão para dizer, Senhor, eu Te amo. Senhor, eu não posso viver um dia sem a Tua presença. Eu não posso passar um dia, Senhor, sem estar nos Teus átrios. Mas eu quero dia após dia sentir a Tua visitação e sentir o Teu Espírito através da minha vida, aleluia.
Oh, glória a Deus, aleluia. Nesta manhã, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. E vamos seguir o exemplo de um homem, que foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era bom, porque ele era perfeito, mas é porque mesmo quando ele errava, mesmo quando ele estava equivocado, ele sempre se voltava para o Senhor. O rei Davi tinha essa consciência de que o bem mais precioso que ele poderia ter não eram palácios, não eram riquezas, mas era a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E que nós tenhamos essa consciência esta manhã também, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Louve ao Senhor comigo nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai, aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Declare como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de todo louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Declaro novamente em adoração, em adoração. Eu me rendo a ti. Deixa este rio passar. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim, Senhor, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Eu quero ouvir a igreja declarando como o rei Davi, como o rei. Se derrame na presença dele nesta manhã. Digno és de louvor, de todo louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Declaro novamente como o rei Davi, aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Digno és de louvor, majestade santa.
meu prazer é te dizer. O que você vai dizer para Ele esta manhã? O que você vai dizer para Ele esta manhã? Aleluia. Te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo, Senhor. Que o meu coração esteja ligado em ti, Senhor, afinado com a tua presença. Eu te amo, Senhor. Não quero te louvar apenas com os lábios. Eu não quero seguir ritos e tradições. Eu quero te amar, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és. Tu és o Senhor. Tu és o meu Salvador. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Você pode declarar: te amo, Senhor. Declare: te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ah, como eu amo, Senhor. Te amo, Senhor, mais do que tudo, mais do que tudo. Te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Senhor, aleluia. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, aleluia. Oh Senhor, que os nossos corações sejam achados por Ti, como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Que você tome esta palavra para o teu coração nesta manhã. E o desejo do meu coração é que em nenhum momento, em nenhuma hipótese, nós venhamos para este lugar com outra motivação, se não for de derramar o nosso coração na presença do Senhor. Não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor. Não perca a oportunidade de adorá-lo com um coração quebrantado e derramado na presença dEle. Amém? Fique com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus.